Capítulo 3. O dom da palavra da sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 e verso 8 diz-nos assim: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Vamos ver nesse momento o que o dom da palavra de sabedoria não é. E depois nós estaremos vendo então o que o dom da palavra de sabedoria é. O dom da palavra de sabedoria não é a sabedoria nos negócios da vida. Deus falou com Josué como ter sucesso na vida. Está lá registrado em Josué capítulo 1, onde o Senhor falou para Josué que ele não deveria apartar da sua boca o livro da lei. Então não poderia apartar da boca de Josué o livro da lei. Antes deveria meditar de dia e de noite e ter o cuidado de praticar tudo aquilo que Moisés deixou escrito. Então, são 3 pontos aqui. Josué deveria falar a palavra, deveria meditar na palavra e deveria praticar a palavra. Então, esta é a sabedoria nos negócios da vida, mas não é o dom da palavra de sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 diz-nos assim: Se, porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, Tiago mandou dizer, Tiago registrou, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Deus vai dar sabedoria. Mas essa sabedoria também não é o dom da palavra de sabedoria. Essa sabedoria foi a sabedoria que Salomão pediu. Essa sabedoria era a sabedoria que Salomão tinha. Salomão pediu para Deus, sendo preciso de sabedoria para conduzir o povo, para governar o povo. E Deus deu sabedoria para ele, porque ele pediu. Mas isso não é o dom da palavra de sabedoria. Nós vamos ver então o que é o dom, de fato, da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural pelo Espírito de Deus a respeito do propósito e planos divinos, na mente e na vontade de Deus. A palavra de sabedoria é o melhor dom porque é uma revelação a respeito dos planos e propósitos na mente de Deus. A diferença entre os dois dons, a palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria, é que a revelação que a palavra do conhecimento traz está sempre no tempo presente ou passado. A palavra de sabedoria, por outro lado, sempre fala do futuro. Deus tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, mas ele somente revela uma parte dela ao homem. Aquela tanto que ele quer que o homem saiba num determinado momento. Muitas vezes os dons operam juntos, como por exemplo no caso das línguas e das interpretações. Nós os separamos simplesmente com o objetivo de defini-los. Então, como vimos no dom da palavra de conhecimento, que o dom da palavra do conhecimento é uma revelação a respeito do passado ou do presente, o dom da palavra de sabedoria é uma revelação sempre para o futuro. Deus, como nós vimos no capítulo passado, Deus tem todo o conhecimento, Ele não revela todo o seu conhecimento. Ele revela uma pitada, uma fração do conhecimento que Ele tem. Assim também é a respeito da sabedoria de Deus. Deus tem toda a sabedoria, mas Ele não revela tudo. Então o nome está dizendo palavra de sabedoria. É apenas uma palavra, um fragmento de toda a sabedoria de Deus que Deus ele libera então, que ele revela para uma pessoa. E, como eu falei, sempre falando a respeito do futuro. Então, muitas vezes, queridos, os dons espirituais, eles operam juntos. Muitas vezes, dons espirituais operam juntos. E falando aqui a respeito da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos do dom, da palavra do conhecimento e da palavra de sabedoria operando juntas, certo? A palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria operando juntas. Vamos lá então, alguns exemplos bíblicos para que você possa ter uma clareza melhor a respeito aqui dos dons espirituais. Então, a palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria operando juntas.
João na ilha de Pátimos. Quando o Senhor falou ao apóstolo João na ilha de Pátimos, foi na forma de uma visão. Jesus apareceu a ele numa visão e lhe contou a respeito da condição então existente das 7 igrejas da Ásia Menor. A condição daquelas 7 igrejas era uma manifestação da palavra do conhecimento, porque era, lógico, você sabe, era algo do presente, uma revelação do presente. Então o Senhor passou a dar a João uma palavra de sabedoria. O Senhor ensinou a cada uma das igrejas o que ela deveria fazer no futuro, segundo os seus planos e propósitos para elas. Então, a gente vê ali a palavra do conhecimento manifestada e, na sequência, então, a palavra de sabedoria. Deus ensinou a cada uma das igrejas o que ela deveria fazer no futuro, segundo os seus planos, segundo os propósitos do Senhor. Então, ali a gente vê os dois dons operando juntos, trabalhando juntos, a palavra do conhecimento e, na sequência, a palavra de sabedoria, quando João escreve, então, as 7 igrejas da Ásia, o que elas deveriam fazer, etc. Algo para o futuro. Outro exemplo, Ananias. Atos capítulo 9, verso do 10 ao 16, diz-nos assim. Aqui no caso, mais um exemplo da palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria operando juntas. Atos 9, verso 10 ao 16, diz assim: Ora, havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Então aqui também a gente vê os dois dons em operação, a palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria. Esse mesmo relato aqui, né, não todo o relato aqui de Ananias e Saulo, nós vimos no capítulo passado a respeito da palavra do conhecimento, onde Deus se revelou a Ananias numa visão e falou para ele aonde ele deveria ir. Ele deveria se levantar, ir a uma rua chamada direita e procurar na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, Deus deu as coordenadas ali para Ananias, aonde ele deveria ir, qual rua, qual casa, né, o nome do proprietário da casa, e procurar ali na casa um homem de Tarso chamado Saulo, e o Senhor falou para ele o que ele estava fazendo naquele exato momento, no presente, que era que ele estava orando. Quando Ananias ouviu aquilo do Senhor, ele falou para o Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aí foi conversando com Deus, e aí Deus então deu para ele uma palavra de sabedoria. Deus revelou para Ananias o plano e o propósito que ele tinha com Saulo, já dando, no caso, uma revelação para o futuro, ou seja, já é o dom da palavra de sabedoria em manifestação. O Senhor falou para ele no verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Então o Senhor revelou para Ananias o propósito que ele tinha com Saulo. Ele relutou em ir lá orar pelo Saulo, mas o Senhor então mostrou para Ananias os planos e propósitos que ele tinha na vida de Saulo, planos futuros,
Então aqui, nesse relato aqui, o verso 15 e o verso 16, foi uma palavra de sabedoria que Deus deu para Ananias, ok? Vamos ver agora exemplos da palavra da sabedoria na Bíblia. Somente agora exemplos da palavra de sabedoria. Vimos os dons operando juntos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Agora vamos ver exemplos da palavra da sabedoria. Vamos ver na vida de Moisés. Moisés revelou, ou melhor, Moisés recebeu a revelação da lei mediante uma voz audível quando Deus lhe transmitiu a lei. A lei dizia respeito ao propósito de Deus para Israel. Logo, essa era a palavra da sabedoria em operação. Ok? Agora, Noé. Esse dom da palavra da sabedoria era usado também para advertir as pessoas contra o julgamento ou perigos futuros. Noé recebeu uma revelação, por exemplo, a respeito do perigo e do juízo vindouro contra o mundo por meio de um dilúvio. E ele construiu a arca para salvar a sua família. Gênesis, capítulo 6, do verso 13 ao verso 18. José. A manifestação da palavra da sabedoria era dada no Antigo Testamento para revelar o plano de Deus àqueles que ele estava para usar no ministério. Por exemplo, Deus falou com José, mediante sonhos, a respeito do futuro do próprio José. Ok? O profeta Ágabo. Atos 21, do 8 ao 11, diz-nos assim: partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, o profeta Ágabo lhe falou, ele teve ali uma revelação futura a respeito ali de Paulo. A Bíblia diz, no verso 10, demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão, algo futuro, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então ele recebeu ali uma palavra de sabedoria. E se você ler no verso 27 em diante, você vai ver que Paulo foi pego e apanhou bastante. Então foi uma palavra de sabedoria. A respeito de Paulo, Atos capítulo 27, do 22 ao 25. Diz-nos assim: e agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Então aqui outra palavra de sabedoria que ele recebeu através agora de um anjo. Aqui ele recebeu através de um anjo. Ali em Atos que nós vimos a respeito de Ágabo, foi o Espírito Santo que falou. Aqui no caso, um anjo de Deus se revelou a Paulo, ele estava no navio, né? E ele disse aqui: porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo,
dizendo: Não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Então, é algo que também que aconteceria ali no futuro breve. Então, ali também foi uma palavra de sabedoria que Deus ali concedeu a Paulo através de um anjo. Então, esses são pequenos exemplos da palavra de sabedoria na Bíblia. Aconteceu comigo algumas vezes a respeito da palavra de sabedoria, de Deus revelar algo para o futuro de algumas pessoas. Então, a palavra de sabedoria é um dom maravilhoso que Deus ele tem à disposição para conceder àqueles que creem, àqueles que o Espírito Santo deseja conceder. Certo? Então, estamos ficando por aqui. Espero que tenha ajudado você e até o próximo capítulo, que será então o outro dom de revelação, que é o discernimento de espíritos. Até a próxima, em nome de Jesus. Forte abraço.